E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nessa videoaula de hoje, nós vamos finalizar nossa apostila 2, fazendo a correção do em classe na página 413. Na aula ao vivo que nós tivemos na semana passada, eu expliquei para vocês, todo o processo de tradução, fiz uma revisão da replicação e da transcrição, e agora a gente finaliza essa apostila 2 com esse em classe, tá certo? Então vamos lá. Qualquer dúvida depois vocês podem me mandar. Página 413 da apostila 2, em classe número 1. O código genético é o conjunto de todas as trincas possíveis de bases nitrogenadas, códons. Então, quando a gente fala de código genético, nós estamos falando dos códons. Não é simplesmente da sequência de DNA, tá certo? Então, a gente está falando especificamente das trincas de bases lá do RNA mensageiro. Então, a sequência de códons do RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos da proteína. Então, cada trinca vai originar um aminoácido. Lembrando que tem aquelas trincas de finalização, Tem a trinca de iniciação, que é o aminoácido metionina, e as trincas de finalização, os códons de parada. Esses códons de parada, eles não determinam nenhum aminoácido. É somente a interrupção da tradução da proteína. Então, letra A. O código genético, Então, letra A. Varia de acordo com os tecidos de um indivíduo? Não. O código genético é o mesmo. Então, por exemplo, as células do meu sistema nervoso têm o mesmo código genético que as minhas células do fígado, por exemplo, dos hepatócitos, ou das células ósseas, dos osteócitos, ou das células epiteliais. Então, o código genético é o mesmo. Mas por que então que existe essa diferença entre essas células? Por que uma faz uma função, a outra faz outra, uma tem um formato, a outra tem um formato diferente? Porque apesar de terem as mesmas trincas, tem em cada tecido, em cada célula, as trincas ativadas são diferentes. Ou seja, os genes são os mesmos para qualquer célula. Porém, nas células dos neurônios eu tenho alguns genes ativados e nas células do fígado outros genes ativados. Por exemplo, uma célula nervosa precisa produzir insulina? Não. Então, as células dos neurônios, os genes para a produção de insulina dos neurônios estão desativados. Mas os genes para a produção de insulina lá nas células beta do pâncreas estão ativos, porque essas células beta elas precisam produzir insulina. Então o código genético é o mesmo. O que acontece é que em alguns os genes estão ativos e em outros desativados. Letra B. É o mesmo em todas as células de um indivíduo, mas varia de indivíduo para indivíduo? Não. O meu código genético é exatamente igual ao código genético de um outro indivíduo da mesma espécie. Então é a mesma coisa. Letra C. É o mesmo nos indivíduos de uma espécie, mas varia de espécie para espécie? O código, na verdade, os aminoácidos, eles são os mesmos. O que altera é a sequência, tá certo? Então, o código é o mesmo, os aminoácidos formados. O que muda é a sequência. Letra D. Permite distinguir procariotos de eucariotos? Bom, olha só, pessoal. Como o código genético é o mesmo, eu olhando lá somente o código genético, somente as trincas e os aminoácidos formados, não dá para diferenciar. O que vai mudar é a sequência. Então, eu tenho que olhar a sequência desses códons, dessas trincas. Então, o que muda de um indivíduo para outro é só a sequência, então muda pouco. Letra E. É praticamente o mesmo em todas as formas de vida? Sim. Então, em todas as formas de vida, a gente tem basicamente os mesmos aminoácidos, o que vai mudar é a sequência desses aminoácidos, a sequência dessas trincas, desse código genético. 2. Disse que o código genético é degenerado por quê?
Olha só, pessoal, é degenerado pelo seguinte: existem 4 bases nitrogenadas para o RNA mensageiro: adenina, citosina, guanina e uracila. Essas 4 bases, elas se reúnem em trincas, certo? Então, quatro bases diferentes formando grupos de 3. A probabilidade de formar por essa sequência aí de 3 bases e sendo 4 diferentes, a possibilidade seria formar mais de 60 aminoácidos diferentes. Se a gente levar essa probabilidade lá levar essas características dentro da probabilidade lá da matemática. Então eu teria mais de 60 bases, 60 aminoácidos diferentes, ou seja, mais de 60 combinações. Mas o que acontece? Eu tenho somente 20 aminoácidos. Por que que dentro de mais de 60 combinações possíveis, dessas 4 bases diferentes formando grupos de 3, por que que eu tenho só 20 aminoácidos? Porque um aminoácido ele pode ser formado por mais de uma sequência diferente. Então isso que é código genético degenerado ou degenerativo. Eu falo isso quando eu vejo que, por exemplo, o aminoácido serina ele é formado por 4 combinações diferentes. O aminoácido prolina também é a mesma coisa. Então, o código genético eu chamo de degenerado porque um mesmo aminoácido pode ser formado por trincas diferentes. Então vamos lá. Letra A. Existe mais de um aminoácido para cada códon? Não. Para um códon é um aminoácido, certo? Então, por exemplo, o códon adenina, guanina, adenina forma o aminoácido arginina, só. Ele não forma mais nenhum outro aminoácido. Letra B, se desorganiza na velhice. Não, o nosso código genético não muda na nossa velhice, senão a gente mudaria de espécie, né? Letra C, mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Correto. Então, eu tenho aí, às vezes, aminoácido que é formado por 4 códons diferentes. Então, a número 2, letra C, está correta. Questão número 3. Um mutante perdeu um segmento de DNA contendo todas as cópias dos genes que codificam o RNA transportador. A função celular drasticamente afetada por essa mutação será. Então, ou seja, houve uma mutação e nessa mutação a sequência para formar o RNA transportador foi perdida. Então, esse indivíduo ele vai formar RNA mensageiro e RNA ribossômico, mas RNA transportador ele não forma mais. E aí vem a pergunta: a função celular drasticamente afetada por essa mutação será? Olha só, ele continua fazendo duplicação, ele continua fazendo transcrição, só que ele não faz mais tradução. Por quê? A tradução depende do RNA transportador. Então, letra A, replicação do DNA, errado. Síntese de RNA mensageiro, errado, ele continua codificando. Letra C, síntese de proteínas, sim, ele não vai mais produzir proteína porque não tem mais quem traga os aminoácidos, porque quem faz isso é o RNA transportador. Número 4. Quanto ao código genético, é correto afirmar que, então, código genético, sequência de trincas. Letra A. As proteínas são transcritas a partir do RNA, que é traduzido a partir do DNA. Os termos transcritos e traduzido aí ficou invertido. As proteínas são traduzidas a partir do RNA, que é transcrito a partir do DNA. Então, o certo seria assim. Então, portanto, a letra A está errada. Letra B. Tanto o DNA quanto o RNA das células eucariotas são moléculas de fita dupla? Errado. DNA fita dupla, RNA fita simples. Letra C. O RNA é transcrito a partir do DNA e é responsável pela tradução da proteína? Correto. Então, o RNA é produzido através da transcrição, que tem como molde DNA, e o RNA vai formar uma proteína. Então, letra número 4, letra C. Questão número 5. Os códons adenina, guanina, adenina, citosina, uracila, guanina, adenina, citosina, uracila do RNA mensageiro codificam, respectivamente, os aminoácidos arginina, leucina e treonina. Ou seja, pessoal, adenina, guanina, adenina forma arginina.
citosina, uracila, guanina, leucina. E adenina, citosina, uracila, treonina. A sequência desses aminoácidos na produção da proteína correspondente ao segmento do DNA, que apresenta a sequência de nucleotídeos guanina, adenina, citosina, timina, guanina, adenina, timina, citosina, timina, será respectivamente. Aí você vê uma pergunta dessa e pensa assim, meu Deus do céu, o César falou que eu não precisava decorar aquela tabela. E aí está perguntando qual é a sequência, quais são os aminoácidos formados por essa sequência aí. Mas não é para você memorizar a tabela. O enunciado já te deu as opções. Ele já te falou que os aminoácidos eles são arginina, leucina e treonina. Ó, a sequência adenina, guanina e adenina forma arginina. Citosina, uracila e guanina forma leucina. E adenina, citosina e uracila formam treonina. O que acontece? Você tem que saber qual que é a ordem desses aminoácidos nessa fita de DNA. Então, ó, a fita de DNA é guanina, adenina, citosina. Guanina, adenina, citosina vai formar qual trinca no RNA mensageiro? Ó, se é guanina, vai formar citosina. Se é adenina, vai formar uracila. Se é citosina, vai formar guanina. Então, a primeira trinca desse RNA vai ser essa, CUG. CUG, de acordo com o início aí da questão, forma leucina. Então, ou vai ser a letra C ou a letra E. Eu elimino a letra A, elimino a letra B, elimino a letra D. Então, ou é C ou é E. A segunda trinca do DNA é timina, guanina, adenina. Essa trinca de DNA vai formar qual trinca no RNA? Se é timina, vai ser adenina. Se é guanina, vai formar citosina. Se é adenina, vai formar uracila. Então, a segunda trinca do RNA é adenina, citosina, uracila. Adenina, citosina, uracila, o enunciado já me falou que é treonina. Então, olha só, eu já sei que a letra E. Porque a primeira base é leucina, a segunda base da sequência é treonina. E a terceira tem que ser arginina. Olha só, a terceira trinca lá do DNA é timina, citosina, timina. Timina, citosina, timina vai formar qual trinca no RNA? Adenina, guanina, adenina. Adenina, guanina, adenina, de acordo com o enunciado, forma arginina. Então, letra E. A sequência é leucina, treonina, arginina. Então, eu não tive que decorar a tabela. Eu simplesmente prestei atenção no enunciado. Questão número 6. Essa questão aqui também é super fácil. A mutação em um gene por consequência da substituição de uma única base na estrutura do DNA pode acarretar modificações importantes na atividade biológica da proteína codificada por esse gene. Ou seja, às vezes mudou uma única base e essa única base mudou tudo. Mudou o metabolismo, mudou a expressão de alguma substância. Então, algumas mutações elas são bem severas, outras mutações são silenciosas. Considere que a estrutura normal de um RNA mensageiro de um peptídeo e sua estrutura alterada em virtude da troca de uma única base no gene correspondente é. Então, pessoal, olha só, a gente tem aí uma fita normal que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 códons e uma fita alterada. Essa fita alterada também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 códons. 8 trincas, tá certo? Vamos então analisar as trincas da fita alterada. Olha só, a primeira trinca é AUG, então é igual a da trinca normal, então não é essa trinca alterada. Segunda trinca, UGG, é igual a de cima. A terceira trinca, UUU, é igual a de cima. Quarta trinca, GAA, essa trinca está alterada. Olha só, a trinca normal seria GCA e ela é GAA. Maravilha. Depois as outras trincas são normais, ó, CAC, AAA, UGA, UAA. Parece até uma música, né? CAA, AAA, UGA, UAA. Então, essas outras trincas são normais. Aí vem a pergunta, aí vem a informação, né? A tabela ao lado identifica alguns códons. Então, mostra quais são os aminoácidos que os códons
quais são os aminoácidos correspondentes a esses códons aí. Observe que o códon da metionina é também o início da tradução. Metionina é A, U, G. Então, os dois começam com metionina. Maravilha. Os códons de término da tradução são UAA, UAG ou UGA. Então, se esses 3 códons são os códons de parada, a proteína vai ser interrompida, a produção dela, lá no 7º códon. Porque no 7º códon das 2 sequências, a gente tem UGA, que é um códon de parada. Ou seja, esse códon alterado aí, o 4º códon, a 4ª trinca, ele está entre o início e o fim. Então, quer dizer que ele vai ser expresso. Bom, o aminoácido encontrado no peptídeo normal, ou seja, o aminoácido correspondente a GCA, e aquele que substitui no peptídeo mutante são, ou seja, o aminoácido GAA vai ser o quê? Então é só você procurar na tabela. GCA forma o quê? GCA forma alanina. Olha lá, na primeira linha, GCA, alanina. Esse é o códon normal. Então eu já sei que é a letra C, a resposta correta, porque vem alanina. Mas o códon, para a gente confirmar, né? O códon alterado, GAA. GAA forma o quê? Lá na tabelinha, ácido glutâmico. Então, letra C, alanina e ácido glutâmico. Muito bem. Então, foi fácil. Aí era só identificar qual que é o códon alterado e comparar esse códon, saber qual que era o aminoácido desse códon alterado. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, é isso aí. Terminamos a apostila 2. A gente começa na próxima aula, ao vivo, a apostila 3. E a partir de agora, eu vou trocar de apostila com Saquinha. Agora ele vai passar a da Biologia A e eu Biologia B. Por que que a gente vai fazer essa troca? Por causa das nossas especialidades. Eu sou botânico. A apostila B trabalha botânica. Então, mais uma vez, eu vou trabalhar botânica com vocês. Eu sei que vocês amam de paixão essa matéria. É uma revisão do que a gente viu ano passado. E podem ficar tranquilos, é bem menos do que a gente viu ano passado, tá certo? Vai ter tudo que a gente vai ver de botânica, a gente já viu. Mas não é tudo que a gente viu que a gente vai ver novamente. Ou seja, é menos matéria, menos botânica, infelizmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aí no comentário que eu respondo, tá bom? Grande abraço e tchau!